Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, iniciando aqui mais uma chave mestra, aleluia, retornando aí depois de um período de descanso, algumas semanas em que eu não fiz as lives para poder dar uma descansada, uma arejada na cabeça. Estou aqui retornando, falando agora das cartas da prisão, né? Eu comecei quarta-feira com a pastora Nil, que estava aqui comigo. Nós falamos de amizade, falamos de relacionamento, porque a carta Filemon expressa isso. Então eu quis iniciar essa nova fase, essa nova estação, né? Falando de um assunto tão legal, né? Falando de amizade, de relacionamento. A live tá salva aí no meu perfil, tá salva lá no YouTube. Se você quiser assistir, você pode assistir em qualquer momento. E hoje eu vou estar aqui falando da carta, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais de alguns assuntos mais voltados para a parte de teologia, né? O que os estudiosos confirmam acerca das escrituras dessa carta, tá bom? Mas antes disso eu quero dar bom dia aí para as minhas amigas, minhas irmãs que estão entrando aí, e quero começar também orando, apresentando ao Senhor esse tempo, essa live e tudo que vai ser falado aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Senhor, eu quero declarar que esse tempo, esta live pertence ao Senhor e todo esse tempo é dedicado para a tua honra e para a tua glória. Recebe, Senhor, o louvor, recebe a adoração, recebe a honra, Senhor. Porque seria impossível falar de ti, Senhor, sem estar na tua presença e também sem o Senhor se revelar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se revele ao coração daqueles que estarão assistindo essa live nesta manhã, que o teu nome seja glorificado nos corações, que cada vida que vai entrar nesta live, seja agora ou depois, que ela receba do Senhor as direções, as orientações, que ela receba o ensino, o aprendizado necessário, Senhor, para aplicar na sua própria vida, na sua própria história, nos seus relacionamentos, Senhor. Vem trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações, Senhor. Nós sabemos que pessoas curadas curam pessoas, que pessoas se ferem nos relacionamentos, mas elas também se curam nos relacionamentos. Nós sabemos que a sua igreja é uma nação santa, é um sacerdócio real, é um povo escolhido e separado para a glória do teu nome. Cuida dos relacionamentos, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas. Vai dando direção, vai dando orientação, vai ensinando, Senhor, de acordo com aquilo que nós temos aprendido nas tuas escrituras, em como nós devemos nos relacionar uns com os outros, Pai, naquilo que precisamos ser aperfeiçoados. Vem trabalhando no nosso coração, derrama sobre nós, Senhor, uma porção de amor, um amor genuíno, um amor puro, um amor santo que vem do teu coração. Senhor, o Senhor Jesus nos chamou de amigos. O Senhor disse, já não vos chamo de servos, mas de amigos. Pai querido, que nós possamos estreitar os nossos relacionamentos uns com os outros, Senhor, como manifestação do teu amor, como testemunho para esta geração que é possível amar uns aos outros, Senhor. Fala, Senhor, através desta live, se revela aos corações nesta manhã. Espírito Santo, aqueles que estão aí muitas vezes bloqueados nos relacionamentos, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga uma nova perspectiva bíblica, Senhor, de acordo com aquilo que nós vamos aprender nesta manhã, para que esta pessoa venha aplicar nesses relacionamentos, Senhor, e que tudo venha sendo organizado, trabalhado pelo Teu Espírito, para que esta pessoa seja enriquecida através dos relacionamentos, os relacionamentos fraternos, os relacionamentos de família, os relacionamentos de amizade, de irmãos em Cristo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor pode e quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Então, Senhor Jesus, esteja à vontade. Senhor, vem, interfere, trabalha, ministra nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia aí ao pessoal, né? Entrou agora a Norminha. Um beijo, saudade de você, viu? Bom dia, Márcia, bom dia, Débora, né? Já entraram algumas pessoas aqui. Bom dia, você que está aí a primeira vez aqui nessa live.
É uma live que eu falo das escrituras, chama Chave Mestra, né? E agora eu vou estar abordando as cartas da prisão. Quarta-feira eu falei, já dei uma inaugurada aqui falando de Filemon, e hoje eu vou continuar falando de Filemon. Em nome de Jesus, vamos começar Colossenses semana que vem, né? Vamos falar um pouquinho da carta aos Colossenses. E eu vim aí falando do Evangelho de Mateus, depois eu falei de Atos dos Apóstolos, e agora eu estou falando das cartas da prisão. Ok? Tá tudo salvo aí no meu perfil e tudo salvo lá no YouTube. No YouTube, na verdade, tem uma parte das lives de Atos e vai ter agora das cartas da prisão, porque eu preciso mandar as outras lives para lá ainda não consegui. Mas tá tudo aqui no meu perfil do Instagram. Vamos lá, Filemon, né? Eu quero dar uma introdução falando de algumas informações que eu considero interessante, né, a gente saber, e depois eu vou estar lendo a carta e quero falar de algumas outras coisas também. Então vamos lá, Filemon foi a primeira carta que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, tá bom? A epístola de Filemon é a mais curta de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. São apenas 335 palavras no grego original, tá bom? A maior parte dos cristãos tem conseguido assimilar as lições práticas que podemos tirar dessa carta. Sim, ela foi escrita por Paulo. A maioria dos estudiosos concordam, né, que ela foi escrita por ele, e também tem alguns fatos interessantes que a gente pode confirmar que foi ele que escreveu. Aqui, Filemon 1:1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, né? Então ele está se apresentando. No verso 19, ele diz assim, olha, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, né? Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Então, não há dúvidas alguma de que foi ele o escritor. A carta a Filemon foi escrita quando Paulo estava preso. Isso fica claro nos versículos 1, 9, 10, 13 e 23. Ele usa as seguintes expressões: prisioneiro de Cristo Jesus, nos versículos 1 e 9, Onésimo, que gerei entre algemas, no versículo 10, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho, no verso 13, e Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então, tá claro que ele escreveu ali enquanto esteve preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Sabemos também que a Epístola a Filemon foi escrita provavelmente na mesma época em que a Epístola aos Colossenses, de forma que também existe a possibilidade da carta ter sido entregue junto com a Epístola aos Colossenses. Eram lugares razoavelmente próximos, né? Isso fica praticamente evidente quando lemos que Onésimo haveria de acompanhar Tíquico, o portador da Epístola aos Colossenses, lá em Colossenses 4:9, e também da Epístola aos Efésios, em Efésios 6, do 21 ao 22. Além de que o grupo que estava com Paulo quando ele escreveu a Filemon é o mesmo que o cercava quando a carta aos Colossenses foi escrita, com exceção de Jesus Justo. Talvez se trate de uma omissão de cópia. Jesus Justo é um discípulo, né, que também estava com Paulo. A possibilidade mais provável e também mais aceita é que Paulo tenha escrito essa carta quando estava preso na cidade de Roma, portanto, por volta de 62 depois de Cristo. Bom dia, G, paz do Senhor. Devemos ressaltar que essa teria sido sua primeira prisão na cidade de Roma. Grandes evidências apontam que essa prisão foi de regime domiciliar, portanto, a mesma mencionada no final do livro de Atos dos Apóstolos, Atos 28:30, que eu falei bastante disso ali quando estava encerrando o livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo estava sob custódia romana aguardando o julgamento. Durante o período de 2 anos que Paulo ficou preso na cidade, ele teria escrito as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, quando alguém te perguntar, quando alguém falar cartas da prisão, você já sabe que são essas 4 cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso lá em Roma. Deixa eu ver alguma coisa mais. Eles acreditam, né, que Colossenses ficava a cerca de 2.000 quilômetros de Roma. Então, veja que não é uma viagem muito perto, né? Dependendo da rota, né? Deixa eu ver o que mais.
Agora eu vou ler a carta, tá bom? Porque eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu também achei interessante. Então eu vou estar lendo aqui. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Milene, paz do Senhor. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Olha que coisa linda, não é? Que coisa linda. Eu gosto muito de ler nas cartas, não sei se você já se deu conta disso, já prestou atenção no tipo de oração que Paulo faz pelas igrejas. Bom dia, Cleide. O tipo de oração que Paulo faz. Em todas as cartas ele vai mencionar, sempre oro por vocês. Oro tal coisa, oro desse jeito. E olha a oração dele. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Pensa, né? Como que essas palavras expressam a profundidade das orações de Paulo pela igreja, né? Pelos irmãos. E eu acho isso lindo, que ele reconhece a fé de Filemon, ele reconhece quem Filemon é diante de Deus, no meio dos irmãos, ele sabe da bondade, do amor, do serviço de Filemon. Paulo era uma pessoa que estava inteirado acerca da vida da igreja, acerca do que acontecia na igreja e quem eram as pessoas a quem ele estava direcionando, né, se direcionando. Você vê que ele fala, eu ouço falar, né, da sua dedicação, do seu amor, do seu serviço. Que coisa linda, não é, irmãos? Que coisa linda. Às vezes a gente fica só olhando pra gente mesmo e esquece de enxergar Jesus nas outras pessoas, né? Enxergar Jesus nas outras vidas, naquilo de bom que as pessoas têm, no que elas fazem de bom, como elas honram Jesus. Como elas glorificam Jesus através do seu serviço, da sua prática de vida, da sua fé. Isso é importante, sabe, irmãos? Porque isso também é reconhecer, e através desse reconhecimento na vida de Jesus na vida do outro, nós vamos honrar o outro, nós vamos respeitar o outro, nós vamos pensar duas vezes antes de falar uma palavra mais dura, uma palavra mais pesada, porque isso pode ofender e nós sabemos o valor que aquela pessoa tem em Jesus. Então eu entendo que isso é fundamental. Você vê que Filemon evidenciava um amor pelos santos, um amor pela igreja. Como está o nível de amor que você tem pelos filhos de Deus, pela igreja do Senhor Jesus? Você ama os irmãos? Você ama aqueles que andam com você, que fazem a obra com você, que servem com você? Como que está o nível desse amor, né, para com essas pessoas, né? Vamos lá, a partir do verso 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Vamos parar um pouquinho aqui, né? Agora, Paulo fala, aqui está o verdadeiro motivo da carta, né? Por que ele está escrevendo para Filemon? Você vê que ele começa reconhecendo quem Filemon é, e aí ele coloca o pedido dele. Você vê que ele tem essa intenção de interceder a favor de Onésimo, que era um escravo fugitivo, um escravo de Filemon. Onésimo quer dizer, o nome dele significa útil. Mas como escravo, antes de ter Jesus, Onésimo talvez tenha sido inútil para Filemon.
né? Mas Paulo agora está apresentando o Onésimo convertido, o Onésimo que teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. E Paulo também está falando para Filemão a importância que Onésimo tem para ele. Quanto Onésimo, que antes era inútil, agora tem sido útil para ele, né? Então ele fala assim, eu prefiro fazer um apelo com base no amor, né? Eu entendo, irmãos, que tudo deve ser com a base no amor. Se eu preciso pedir algo para alguém, se eu preciso corrigir alguém, se eu preciso pedir perdão para alguém, se eu preciso acertar algumas coisas, tudo tem que ser na base do amor. Tudo tem que ter esse fundamento, que é o amor, porque o amor nunca erra, o amor nunca falha, né? O amor nunca cansa, o amor tudo suporta, o amor ele sempre tem boas expectativas acerca do outro e acerca daquilo que Jesus vai fazer. Então Paulo, ele poderia usar a autoridade dele para falar para o Filemão, olha, o Onésimo está aqui comigo e ele me tem sido muito útil, então por isso não vou devolver ele para você. Mas Paulo está fazendo um apelo para que o Filemão receba o Onésimo em amor, perdoe ele e devolva o Onésimo para ajudar Paulo. Olha que interessante. No verso 12, mando-o de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. A Bíblia diz que a gente não deve dever nada a ninguém, né? A não ser o amor. Onésimo devia amor a Paulo, como nós devemos uns para os outros, né? Nunca nós vamos pagar tudo que nós devemos, todo o amor, toda a dedicação que as pessoas prestam a nós, né? Mas, no verso 14, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, não forçado, né? Como que a nossa obra agrada a Deus, quando ela é espontânea, né? Quando ela não é forçada, quando ela não é manipulada, quando ela não tem interesses por trás, né? Mas quando ela é espontânea e a gente faz por amor, né? Agora me lembrei daquele texto quando Davi está fugindo de Saul e ele pede, né? E ele fala ali, né? Diante dos companheiros dele, dos homens que acompanhavam ele fala, nossa, que vontade de tomar das águas de Jerusalém. E aqueles homens, por amor a Davi, faziam o sacrifício de ir escondido, fugindo de Saul, e vai até Jerusalém e traz um pouco de água para Davi tomar. Olha que amor, irmãos. Essa oferta, esse presente que eles trouxeram para Davi, teve preço de sangue, porque eles poderiam morrer nessa empreitada, nessa ida até Jerusalém. Eles poderiam ser encontrados por Saul e poderiam morrer. E Davi reconheceu aquilo, Davi recebe aquilo, mas ele não aceita para si, ele entrega ao Senhor como uma oferta. Sabe, nós precisamos reconhecer o que as pessoas fazem por nós. Nós precisamos ser agradecidos, reconhecer as pessoas que nos ajudaram, as pessoas que no início da nossa caminhada estiveram ali, né, orando por nós, nos ensinando a palavra, tendo paciência com a gente. Muitas vezes, irmãos, nós caminhamos, chegamos num nível espiritual até que nos libera para nós alguns lugares espirituais, alguns títulos, mas nós esquecemos daqueles que nos ajudaram, que prepararam as escadas, os degraus para que a gente subisse e alcançasse aquilo que Deus tem para a nossa vida. Gratidão, irmãos, nunca é demais. Nunca é demais você ser grato às pessoas, você demonstrar a sua gratidão a elas, de todas as formas, né? O Espírito Santo, ele é muito gracioso, ele pode ministrar o seu coração. Olha, esses amigos de Davi, os homens que andavam com ele, os soldados que estavam com ele, expressaram o seu amor a Davi através daquela oferta, né? Daquele sacrifício, né? Não tinha para eles nenhum peso, nenhuma carga, eles fizeram voluntariamente. E a mesma coisa, irmãos, é assim que nós temos que nos relacionar uns com os outros, com gratidão, reconhecendo quem as pessoas são em Deus, o que Jesus tem feito na vida delas, o que elas têm feito por nós.
né? Isso muda toda a perspectiva, irmãos, da nossa caminhada cristã, quando a gente passa a enxergar as pessoas dessa maneira. No verso 15, talvez, ele está falando ainda de Onésimo, né? Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Irmãos, nós precisamos acreditar que uma pessoa, depois que ela entrega sua vida para Jesus, tudo é novo na vida dela. Então nós também precisamos lembrar que essa pessoa pode ter passado pelo novo nascimento e ela ser uma nova criatura agora. Então você não pode mais enxergar ela como você enxergava antes. Você não pode mais ver nessa pessoa aquilo que você via no passado. Você precisa dar a oportunidade, né, para você mesmo e para essa pessoa, de enxergar essa pessoa de uma outra forma, na forma que Jesus é, da forma que Jesus está trabalhando com ela. Lá no verso 17, você vê que Paulo fala assim para Filemão: para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Filemão agora ganhou um irmão em Cristo. Ele não tem só um funcionário, no contexto da época era um escravo, mas agora ele tem um irmão em Cristo. Como lidar com os filhos de Deus? Como lidar com os irmãos em Cristo? Né? Você que trabalha com alguns irmãos em Cristo aí, como lidar com essas pessoas? Né? Você tem que ter todo o cuidado, porque são filhos de Deus, são teus irmãos, têm a mesma herança que você. Claro que isso se estende para todas as pessoas, né, irmãos? Mas principalmente para os irmãos na fé. No verso 17, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Olha que coisa! Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Olha só, né? Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Jesus disse algo muito interessante em Mateus 10, do 40 ao 42. Quero ler aqui com você rapidinho. Mateus 10, do 40 ao 42. Diz assim. Tá aqui, ó. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém? Olha só, Paulo fala para ele assim: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Né? Se você tem consideração por mim, recebe o Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu achei isso fantástico, gente. Eu achei isso maravilhoso, né? Jesus ainda está dizendo hoje para mim e para você: aquela pessoa que te deve, põe na minha conta. O que ela te deve? Quanto ela te deve? Põe na minha conta. Agora é Jesus falando para você. Põe na minha conta o que ela te deve. Põe na minha conta o que ele te deve. O que aquele irmão em Cristo ficou te devendo. Põe na minha conta, porque eu pagarei. Quanto ele te deve. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito profundo, né? Olha só, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Como será que foi a conversão de Filemão? Nós precisamos andar livres. Quanto Paulo se dedicou a edificar a fé de Filemão. Quantas orações, quantas intercessões Paulo fez por Filemão. Aí Paulo fala para ele assim: olha, para não dizer que você me deve a própria vida, faz o que eu fiz por você, faz pelo outro.
É o que Jesus está falando para nós nessa manhã. O que eu fiz por você, faz pelo outro. Quanto eu te perdoei, quanto eu paguei a sua dívida, faz pelo outro. A gente tem a parábola do bom samaritano, não é? Que um homem, um religioso chega até Jesus e fala, como que eu sei quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano não tinha relacionamento nenhum com aquele homem que estava caído na estrada, mas ele cura as feridas daquele homem, ele limpa ele paga a hospedagem dele. Irmãos, quanto que o nosso coração está disposto a amar o outro através de ações, através de palavras, através de perdão. Quanto nós estamos dispostos a oferecer ao outro um perdão de dívidas. E eu não estou falando de dívidas de dinheiro, só de dinheiro. Eu estou falando de dívidas em todo sentido, se é dinheiro, se é em termos de honra, em termos de reconhecimento, de alinhamento. Põe na minha conta. Jesus está falando para mim e para você nessa manhã, põe na minha conta. Quanto essa pessoa te deve? Põe na minha conta, porque eu te pagarei, apesar de que você deve a sua vida a mim. Não toma essas palavras como sendo minhas, porque está escrito e é Jesus falando comigo e com você nessa manhã. No verso 20, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Olha só, a decisão de Filemon de aliviar a carga para Onésimo, de perdoar Onésimo, de receber Onésimo como um irmão em Cristo, perdoando a dívida dele e enviando Onésimo de volta a estar com Paulo, reanimaria o coração de Paulo. Pensa, irmãos, Paulo não estava deitado numa rede, Paulo estava preso, ainda que numa casa em Roma, ele estava preso. E essa atitude alegraria, confortaria, consolaria o coração de Paulo. Que difícil que deve ser para o Senhor Jesus ver a sua noiva, a sua igreja, tendo no meio dela divisões e separações, intrigas, contendas, irmãos que não falam com irmãos, irmãos que não se relacionam uns com os outros. Porque um pai humano, uma mãe, nós sabemos como é triste quando há uma quebra na nossa família, quando há uma divisão entre os nossos filhos. Um pai não fala com o filho não fala com o pai, a mãe não fala com a filha, com o filho, os irmãos não se falam. Irmãos, isso é uma tristeza. Você imagina Deus vendo a sua igreja desse jeito. Quanto que o Senhor não se entristece por isso? Porque isso vai contra os princípios bíblicos, isso vai contra tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus tem nos falado. Não é? A Bíblia diz o quê? Que o mundo saberá que nós somos pelo testemunho que nós damos, pelo amor que há entre nós. Essa foi a evidência da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Foi isso que mudou toda a história. Agora a igreja atual tem se permitido. A igreja sou eu e você. Nós temos nos permitido manter essas quebras de relacionamento, dando alimento para Satanás, para que ele encontre vantagem contra nós e contra a igreja do Senhor Jesus. No verso 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que eu lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído, né? Ser restituído a vocês. Que bom pensar assim das pessoas, né? Você vê que Paulo tem bons pensamentos acerca de Filemon, né? Paulo disse que Filemon orava por ele e esperava a sua visita. Era assim que Paulo enxergava Filemon. Era assim que Paulo entendia que Filemon tinha essa expectativa de que Paulo viesse, que Paulo estivesse com ele, com os irmãos que se reuniam ali na igreja. Então, são pensamentos de bem e não de mal que Deus tem para nós. E é assim que nós devemos pensar também das outras pessoas, né? Filipenses 4:8 diz o que nós devemos pensar.
Nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é honesto, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que produz boa fama. O que tem estado nos seus pensamentos acerca das pessoas, acerca da igreja, sabe, acerca dos seus líderes. Passa uma peneira nesses pensamentos. Se esses pensamentos não estão ali alinhados com Filipenses 4:8, queridos, tira da sua mente, passa a pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que é santo, a respeito das pessoas. Paulo reconhecia o que havia em Filemão e confiava que Filemão estava orando por ele para que ele pudesse estar lá, para que Paulo pudesse visitá-los ali. Deixa eu ver. Olha só, no verso 24. No verso 23, diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos. Que Marcos, gente? Que Marcos? O João Marcos. Aquele Marcos que abandonou, né? Paulo, que ele é Marcos, sobrinho de Barnabé, que abandonou Paulo ali numa das missões, né? Isso tá lá em Atos 13. Você vai ler isso do Atos 13:1 até Atos 14:28. E também 2 Timóteo 2:11. Olha só. Paulo está falando que, olha, aquele Marcos lá, que eu fiquei tão aborrecido que me abandonou lá naquele período, está aqui comigo, está sendo útil para mim. Você percebe, irmãos, que uma situação que aconteceu, que não foi legal, que causou uma tristeza no coração do Paulo, um aborrecimento, causou até divisão entre Paulo e Barnabé. Não foi uma coisa pequena. Eu falei disso ali em Atos dos Apóstolos, Atos 13. Não foi uma coisa pequena. Mas agora tudo isso já foi resolvido e agora Marcos é útil para Paulo, aqui na prisão onde Paulo está. Lembra que Marcos escreveu o Evangelho, né? Não querendo justificar o Marcos, eu falei disso lá na live de Atos, né? Mas talvez Deus tivesse inspirado Marcos a sair daquela missão naquele momento, porque ele tinha uma incumbência de escrever o Evangelho, né? Que está aí para nós ainda hoje. Olha só quem mais está ali com ele: Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Quem é o Demas? Quero ler com você 2 Timóteo 4:10. Vamos lá. 2 Timóteo 4, nós vamos ler do 10 ao 12. Diz assim: Pois Demas, eu vou ler o 9. Procure vir logo ao meu encontro. Paulo escrevendo a Timóteo, né? Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Olha só o que Paulo fala de Demas. Mas nesse momento, Demas está ali com Paulo. Está sendo discipulado, está recebendo porções de conhecimento da palavra. Mas no futuro, Demas vai abandonar a fé. Você percebe como são os ciclos da vida. Tem pessoas que estão conosco hoje, amanhã elas não vão estar mais. Elas vão estar num outro projeto. Algumas, infelizmente, vão sim abandonar a fé. Mas o nosso coração precisa estar limpo com as pessoas. O nosso coração não pode estar bloqueado com nada, porque nós somos o rio de Deus. Nós precisamos continuar dando frutos. Nós precisamos continuar fluindo. Nós precisamos continuar dando prosseguimento àquilo que o Senhor falou para nós. Acho interessante você ver, nós temos aqui o Marcos, que um tempo atrás abandonou, entristeceu, aborreceu, causou uma divisão no relacionamento de Paulo e Barnabé. Tanto é que depois é Silas que continua a missão com Paulo. Mas aí eles se restauram, está tudo resolvido, se perdoam e agora Marcos está sendo útil para Paulo. E aí a gente tem um Demas, que nesse momento está com Paulo, está sendo útil, está recebendo, está aprendendo, está recebendo ali conhecimento, unção, autoridade através da vida de Paulo, mas que lá no futuro vai abandonar. Irmãos, o problema não é o que as pessoas fazem, o problema é como nós lidamos com o que as pessoas fazem. Eu e você somos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos deixar os nossos corações limpos e livres de todo o peso e toda a carga. E isso só é possível
através da prática do Evangelho, que é o perdão e o amor. Não existe outro meio. Você precisa perdoar, liberar, né? Fechar toda a fonte que o inimigo tem se alimentado dessas divisões para construir ferramentas contra a sua vida. Você precisa seguir em frente. E só é possível seguir em frente agradando Jesus de coração limpo. Coração limpo e mãos limpas. Coração puro e mãos limpas. Nós vemos aqui nessa carta, se a gente fosse falar só dos personagens que estão aqui na carta e dos relacionamentos entre eles, nós já teríamos muitas coisas para falar, não é verdade? Eu já falei aqui de Marcos, falei de Demas, falei de Onésimo e Paulo, de Filemão e Paulo. Pensa bem, Paulo está aqui, de coração totalmente aberto, disposto a se entregar a favor de Onésimo, para que Filemão perdoe Onésimo e receba ele como um irmão em Cristo. Eu fiz uma pesquisa rápida, mas as consequências por um escravo fugitivo era terrível. Ele poderia até morrer, ele poderia ser açoitado, ele poderia morrer. Por isso que a intercessão de Paulo por Onésimo é tão profunda, porque Paulo sabia que, de acordo com a lei romana, Onésimo poderia vir a morrer se Filemão não perdoasse ele, não perdoasse a dívida dele. E é isso que o Senhor tem para nós, irmãos. É o mesmo modelo, é o mesmo exemplo. Não dá para agir de outra forma. Qualquer ação contrária às Escrituras revela rebeldia, revela um coração endurecido e também uma pessoa que não está disposta a obedecer. Jesus falou bem claramente, aquele que me ama obedece às minhas palavras. Aquele que me ama faz o que ele manda, faz o que ele tem ensinado. Então, querido, não permita que o seu coração te engane. Ele é corrupto mesmo, o coração. As suas motivações voltadas nesse sentido, de reter, de não perdoar, de não liberar, só demonstra que você está no caminho errado. Ok? Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho do perdão, do amor, de ter disposição, de pagar a dívida do outro até, de dar a vida pelo irmão. Não é? Nisso conhecereis. Tem um texto que na quarta-feira me veio muito forte enquanto eu fazia live aqui com a pastora Nil. João 15:13, que diz assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Tá disposto? É um desafio? É possível? Por causa de Jesus Cristo, por causa do que ele fez na cruz do Calvário, por causa do Senhor Espírito Santo que está dentro de nós, ok? Quero orar por você e vou estar encerrando a live, amém? Em nome de Jesus, semana que vem eu vou estar de volta na quarta-feira aqui com uma convidada, um convidado aí, vamos estar falando, provavelmente vamos estar dando uma introdução aí em Colossenses, né? E espero que você esteja gostando. Não esquece de curtir a live depois que eu compartilhar. Curte aqui no meu Instagram, curte lá no YouTube, me segue lá no YouTube, ok? Compartilha para seus amigos, para suas amigas, para seus familiares. Em nome de Jesus, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos enviar aí para as pessoas, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta manhã. Eu quero colocar diante de ti todas as pessoas que estão aqui comigo nesta live. Senhor, aquelas que ainda vão entrar nas lives, vai assistir quando estiver gravada. Não importa o tempo, Senhor, em que esta live for assistida. Talvez daqui a 2 anos, 10 anos, não importa. Todo o tempo que essa live for acessada, que as vidas que assistirem, Senhor, que elas sejam tocadas pelo Teu poder, que elas sejam tocadas pelas Tuas palavras, Senhor.
E o Senhor traga luz, o Senhor traga direção, orientação a essas vidas, Pai, para que os relacionamentos sejam alinhados às tuas escrituras, sejam alinhados ao teu padrão de relacionamento, Senhor. O Senhor mesmo nos chamou de amigos, o Senhor mesmo deu a sua vida pelos teus amigos, que somos nós. Vem ministrando ao nosso coração uma porção fresca de amor, um amor genuíno, o amor ágape seja liberado sobre os nossos corações, Senhor, para que nós venhamos amar uns aos outros, para que haja disposição do nosso coração em dar a nossa vida pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, por aqueles, Espírito Santo, que até nos feriram, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, muda a nossa mentalidade, tira toda a estrutura carnal, Senhor, todo endurecimento do coração, toda frieza, Senhor, pelos relacionamentos, toda indiferença, todo medo de se relacionar, Senhor. Vem limpando, vem destruindo toda a estrutura que tem sido construída pelo inimigo nos nossos corações, Senhor, para que a gente não se abra para os relacionamentos, para que a gente não se abra para ser curado nos relacionamentos, Senhor. Estabelece sobre nós, através das nossas vidas, relacionamentos profundos, relacionamentos de amizade, de intimidade, Senhor, que nós possamos contar uns com os outros, que nós possamos contar com a oração uns dos outros, que nós possamos pensar coisas boas uns dos outros, Senhor, pensamentos, Senhor, de bem e não de mal, Senhor, assim como o Senhor pensa a nosso respeito, que a mente de Cristo seja formada em nós, que a mente de Cristo seja construída em nós, para a glória do teu nome. Senhor, nos ajuda, porque a tua palavra diz que o Senhor se agrada da comunhão dos irmãos, como diz o Salmo 133, Senhor, que ela é preciosa, que ela faz vir sobre a igreja uma unção, que desce sobre a cabeça, sobre a barba e sobre as vestes de Arão, Senhor. Que seja assim sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, Pai. Que essa comunhão venha a ser gerada entre os irmãos, de maneira que essa unção que vem do céu seja sobre nós, Senhor. Seja sobre todo o teu corpo, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Nos dá um coração disposto a perdoar, um coração sensível aos teus comandos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, Tainara. Querida, que saudade. Beijo para você. Senhor, em nome de Jesus, gente, muito obrigada aí pela tua presença. Não esquece aí de curtir a live, de compartilhar, tá bom? E em nome de Jesus, quarta que vem estarei aqui de novo, né, falando da palavra de Deus, trazendo uma palavra ao seu coração. Deus te abençoe, bom final de semana. Esse final de semana tem uma mini vigília lá na Ramá, às 20 horas, né, lá na Ramá, presencial. Nós vamos ter um tempo de consagração ali, um tempo buscando o Senhor, porque no domingo nós temos Santa Ceia, né, um tempo de sentar à mesa com o Senhor e participar desse momento tão especial. Deus te abençoe, bom final de semana. Beijo, gente, a paz.